Olá pessoal, sou Cíntia do Núcleo Elo Único e sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós iremos falar sobre a agenda da NON, certo? E o porquê dela não estar sendo cumprida como eles gostariam, certo? Bom, gente, uma das grandes mudanças que vem acontecendo na agenda dos escuros são exatamente as interferências nas linhas temporais, certo? Porque toda a programação deles é baseada nessa linha temporal. Só que eles não conseguem fazer nenhuma mudança nessa linha temporal original, tá? Porque eles não possuem energia divina. Então, como eles não conseguem intervir diretamente na linha temporal, o que eles fazem é fazer uma intervenção indireta através das dimensões paralelas. Para que o ser interfira na linha temporal, ele tem que já ter um nível bem elevado e ser um co-criador, tá? Porque é preciso, primeiramente, que haja um amor incondicional, tá? Então, e que ele tenha, e que seja um ser que seja uno à fonte. E quem seria esse ser, por exemplo, que hoje nós temos? Nós temos vários, mas o que está agindo diretamente nesses instantes é Sananda, Jesus, Mika, que já é um ser que já atingiu a condição de ser uno à fonte. Como então que Jesus, Sananda, ele faz essa interferência? Ele faz, por exemplo, assim. Então, vamos supor que na agenda lá dos escuros estava previsto uma determinada guerra, Terceira Guerra Mundial, por exemplo, que iria acontecer num determinado período dessa linha temporal, tá? Aí, o que Sananda faz? Ele vem, corta a linha temporal, certo? E adiciona nela dígitos, códigos divinos. E esses códigos divinos, os escuros não conseguem codificar, certo? Por quê? Porque eles não possuem a condição divina para tal finalidade, certo? Aí, esse pessoal, então, quando o Sananda faz essa interferência, esse corte, ele entra, né, fazendo as alterações necessárias para que essas programações feitas pelos escuros não aconteçam, tá? Porque se não fosse essa interferência direta de Sananda Mika nesse momento, a gente não conseguiria alterar essa agenda deles, porque isso seria quase que impossível de acontecer. O que temos que colocar em mente é que, para nós, né, parece, a gente que está aqui vivendo todos esses transtornos, parece para nós que esses seres escuros, eles são seres assim que têm um poder imenso, né? E que a gente não consegue, assim, que o poder deles é muito grande, certo? Só que a gente tem que acreditar e entender que eles não têm tanto poder assim. Essa humanidade é que é muito limitada, por isso que dá a entender, né, para nós que eles têm muito poder, mas na verdade eles não têm tanto poder assim, mesmo porque eles não criam nada, certo? Eles só sabem copiar e clonar, fazer sempre essas coisas aí, tá? E replicar, é o que eles sabem fazer. E quando, por exemplo, Sananda Mika, né, ele faz essa alteração na linha temporal, eles jogam os seres escuros para longe dentro dos seus projetos. Então, todas essas alterações que nós estamos vendo aí é por causa dessas interferências. Uma outra interferência, além do cancelamento, por exemplo, da Terceira Guerra, a outra seria aquele planejamento que eles tinham de lançar uma nova pandemia. E a gente está percebendo que eles não conseguiram levar a situação para frente, certo? Exatamente devido a essas interferências na linha temporal, certo?
É dessa forma, então, que os processos vão se desenrolando, certo? E os escuros não vão conseguindo cumprir a agenda como eles gostariam de cumprir. E, ao mesmo tempo, eles vão perdendo a sua força, tá? E temos que compreender também que nada pode acontecer de uma vez, tá? Tudo tem que ser de acordo com o preparo da humanidade. Certo? Tudo tem que vir devagar, porque há quantos séculos, né? Há quanto tempo essa humanidade está vivendo sobre o domínio. Então, tem muitos padrões arraigados, tem muita coisa ainda que a humanidade ainda está presa em alguns aspectos. Então, aos poucos, de acordo com a tomada de consciência e as verdades vindo à tona, é que essa humanidade vai se preparando para as verdadeiras mudanças que estão aí. E mesmo que a gente ache que nada está acontecendo, tudo está acontecendo, certo? Então, tudo está mudando. Basta a gente observar, começar a observar, para a gente perceber essas grandes mudanças que já estão acontecendo. É importante também a gente compreender que os códigos divinos, eles são usados só em casos em que a humanidade realmente precisa dessa interferência. Tipo assim, quando pode haver uma hecatombe, guerras ou destruição de grande massa da humanidade. Então, só nesses casos é que os seres de luz, esses que têm essa condição de interferir na linha temporal, é que eles vêm e agem. Caso contrário, eles não vão interferir. Por quê? Porque muita coisa faz parte da experiência da humanidade, faz parte da experiência. E também porque algumas coisas que vão acontecer, por exemplo, por parte dos escuros, eles não conseguem saber onde e como vai acontecer. Porque às vezes são pontos aleatórios, certo? Então não dá para saber e eles irem lá e estar sempre interferindo, tá? Então, só quando realmente a coisa é muito mais séria, tá? Porque, e eles sabem também, né, que na verdade os escuros, grande parte dessa questão aí de destruir uma parcela muito grande dessa humanidade, é no intuito também de destruir os seres de luz que estão aqui encarnados. Porque eles reconhecem, né, a presença deles e o que eles estão fazendo aqui também no planeta Terra, na superfície, para se interpor contra eles, né? Então, muitos seres que estão trabalhando aqui na superfície, eles são aqueles que estão trabalhando ardentemente aqui para poder destruir esse plano sinistro, essa agenda e tudo mais que eles planejaram. Então, eles queriam realmente acabar com parcela desses seres. Tá bom? É claro que não é só isso, mas isso também faz parte dos planos deles. A finalidade de todos os seres é se tornar uma fonte. Esse é o objetivo de todos que estão em processo evolutivo, não é? De que um dia a gente retorne à fonte. Então, mas só que alguns se tornaram uns à fonte primeiro, estão se tornando uns à fonte primeiro. E são esses aí que vão se tornando os salvadores da humanidade, das humanidades, né? Podemos dizer. Então, gente, Jesus Sananda Mika, ele hoje, devido ao todo o trabalho que ele exerceu, por tudo que ele já passou, hoje ele é um ser que já se uniu à fonte. Tá? Então, nesse atual momento, ele tem a possibilidade de evitar muitas coisas aqui. E antes ele ainda não conseguia evitar, certo? Porque ele ainda não tinha essa condição, né? Então, essa humanidade passou por muitas guerras, pestes e muitos fatores que ceifavam as vidas. E que hoje, devido à sua condição atual, ele já não permite que isso aconteça, tá?
Principalmente ele não deixa que isso aconteça, por quê? Porque ele tem um grande amor por essa humanidade, tá? E se não fosse pela interferência deste ser, é lógico que a gente não conseguiria cortar e alterar a agenda dos escuros. Por que que é difícil? Porque eles têm os ceifadores com eles. E o que são esses ceifadores? Nada mais é do que a canalização da energia do mal. Então, o que seria essa canalização da energia do mal? E, por exemplo, dentro, vamos supor, de laboratórios ou qualquer outro local que eles queiram usar essa energia para suas finalidades, eles vão manipulando os próprios seres que estão ali. E que às vezes esses seres, eles nem sabem que estão canalizando essa energia. Porque os seres humanos, a maioria deles, eles não entendem nada do espiritual. Então, os escuros se aproveitam dessa ignorância, tá? E usam as pessoas de forma, né, que elas acabam canalizando essas energias em vários locais. Porque tudo que é do espiritual, do psíquico, do interno, isso foi afastado dessa humanidade. Isso foi de propósito mesmo, né? Para que os próprios seres humanos sejam usados para as finalidades que eles querem, né? Que os escuros querem usar de forma super fácil. Certo? Então, é isso que acontece. Outra coisa importante a ser falada é sobre as energias geradas em determinadas épocas que os escuros eles tentam trazer para cá para impedir o acesso da luz no planeta, né? Então, isso se dá assim, por exemplo, em uma época que houve muita negatividade, devido a guerras, pestes, mortes em massa, principalmente coisas que aconteceram, que a gente sabe, muito ruim, na Idade Média, que foi terrível, né? Foi uma época, assim, muito negativa para essa humanidade. E que também muita coisa repercute até hoje. E aí, o que eles fazem? Eles pegam essa energia, né? Eles trazem essa energia e colocam agora, através das dimensões paralelas. Então, qual o objetivo disso? É porque esse quanto energético muito forte, né? Trazido para cá nessa época agora, ele vai acabar atrasando o salto frequencial. Então, eles vão interferindo, né, na luz, atrasando. Porque, por exemplo, um quanto energético chega no planeta muito alto. E essa energia extremamente negativa, ela interpõe e acaba que o nível quântico frequencial, ele vai sendo anulado. Certo? E é isso que acontece, tá? Mas só que também esse processo houve uma interferência. E isso eles não conseguiram fazer, tá? Esse processo, por exemplo, de pegar energias de uma determinada situação, os seres de luz também, eles fazem isso. Só que em posições contrárias, né? Ou seja, um quanto energético, por exemplo, que foi conseguido em alguma civilização e ela já está mudando de patamar energético, frequencial, essa energia que já não serve mais para essa determinada civilização, né? Ela é captada e direcionada para a humanidade que está apta a recebê-la. Então, por exemplo, nesse momento atual, a Terra tem recebido muita energia que vem de seres, de civilizações que já passaram por determinados processos e que já superaram. E aí essa energia é jogada para cá para que essa humanidade possa aproveitar de forma positiva essa energia.
O mesmo irá acontecer, por exemplo, no caso da Atlântida, né? Em períodos bem positivos e evoluídos, que a gente sabe que houve aqui. Então, essa energia vai estar de volta. Só que não é a Atlântida voltando, como todos dizem, da nova Atlântida que ela virá. Mas o que vem é a energia que existia lá nela, tá? Então, essa energia é que será jogada aqui e nós iremos incorporá-la. E que muitas pessoas estão denominando Nova Atlântida. Então, a Atlântida não virá. O que virá é a energia que será jogada e implantada. Então, pessoal, é isso que está acontecendo. São as interferências do lado da luz que estão impedindo, né, que os seres cumpram as suas agendas. E isso estão tornando cada vez mais desesperados para conseguir realizar os seus intentos, aquilo tudo que eles planejaram, né? Então, a luta nesse momento que estamos vivendo está realmente muito acirrada, porque eles sabem o que os espera. Estão lutando, né, ardentemente para mostrar a todos que ainda estão no poder, tá? Então, cabe a nós confiarmos e trabalharmos de forma mais consciente nessas mudanças. Quanto mais despertos, mais barreiras para eles, mais nós podemos agir e interferir, tirando essa força deles. Lembrem-se sempre que nós não estamos sós. Nossa luta é conjunta com todos os nossos irmãos da estrela. Então, a nossa interferência também é possível, embora toda essa elite do mal, né, tente sempre colocar para nós que nós não podemos contra eles, mas nós podemos com todas as nossas ações e as nossas escolhas. E tenham sempre em mente que Sananda Mika, Jesus, está no controle e se prepara de todas as formas para colocar essa humanidade em segurança. Isso não significa que ele vem para nos salvar. Não é isso. Isso não existe. E precisamos entender que nós é que deveremos trabalhar em prol de nós mesmos, em prol de saber e conhecer e expor o nosso poder. No entanto, quando a coisa é maior do que a nossa condição, ele está aí com todos os seres de luz para nos auxiliar nesse processo. Portanto, pessoal, vamos fazer a nossa parte. Eu confio que tudo vai dar certo. Um abraço em vossos corações e muita luz em torno de nós, individualmente e coletivamente. Sigamos sempre.